Nicolau Santos, antes de mais, obrigado por mais esta colaboração solidária neste, que eu digo, Anímicas Aventuras. Gostaste de estar nesta associação onde temos guardado o que resta de Abril, à espera de outro Abril. Vieste aqui trocar um pouco a economia por miúdos, a questão da dívida, mas também porque é que devemos, como é que se dá a volta à dívida. Enfim, foi uma conversa agradável. Gostava de saber. Foi uma conversa agradável e, obviamente, é muito simpático vir à Associação 25 de Abril, porque, apesar de todos os pesares, o dia 25 de Abril de 74 fez a diferença na vida de um povo e no seu destino. E, portanto, isso é uma memória incontornável e, portanto, acho que é sempre bom estar com alguns das pessoas que preservam esse espírito e muitas delas que participaram nos acontecimentos. E, portanto, obviamente, fiquei muito agradado pelo convite e gostei muito de estar aqui nesta conversa. Ainda voltando à questão da dívida, notei que houve algumas pessoas, na parte final, que iremos depois reproduzir, quando falaste da necessidade que temos que pagar a dívida, defendes uma renegociação, prazos mais alargados, mas houve alguém que falou o não pagamos. Dentro desta linha do que eu tenho vindo a dizer, que é uma espécie de pôr os contadores a zero, falamos de uma Alemanha que viu perdoada parte substancial da sua dívida, por alguns daqueles que hoje estão a Espanha, a Grécia, a Irlanda. É descabido de todo, digamos, que faça corrente na opinião pública perceber de facto de que dívida é que estamos a falar, dos excessos, já uma vez também falaste disto, mas também sem que isto crie o complexo de culpabilização, ou seja, entre uma coisa e outra, por forma a que possamos ter a economia a investir em empregos, a utilizar as nossas potencialidades, o nosso turismo, e não estar sempre a falar da dívida. Ou seja, percebeste o que disse? Portanto, sim senhor, pagar a dívida, mas e por que não, se calhar, pôr isto tudo a zero? Bom, eu acho que pôr tudo a zeros não depende só de nós. Ou melhor, depende de nós, se dissermos que A tal solidariedade europeia, portanto, queremos se não fala. pagar, depende de nós. Mas acho que não é a solução mais inteligente no quadro em que nós neste momento estamos. Eu também acho que chega uma altura em que nos apeteceria a todos dizer não pagamos mais e vamos fazer as coisas à nossa maneira. Só que hoje em dia o mundo é muito interligado e, portanto, isso levaria a que as nossas capacidades de acesso a financiamento internacional desapareciam imediatamente e, enfim, acho que o resultado seria pior do que aquele que nós podemos ter por outra via. A outra via que eu penso que é possível é através da reestruturação da dívida, que a gente a venha a pagar num prazo de 50 anos ou mais, o que implica, em primeiro lugar, que haja alguma solidariedade e um ponto de vista comum entre todos os países do sul da Europa que estão nesta situação e com estes problemas, e que depois haja a compreensão do parte dos países do norte da Europa, quer de Berlim, quer de Paris, mas também da própria Comissão Europeia, no sentido de perceber que não é possível pagar esta dívida nos prazos que estão em cima da mesa, sem que as desigualdades sociais se agravem enormemente nos países do sul da Europa e sem que não haja crescimento no sul da Europa, o que impossibilitará, por sua vez, o próprio pagamento da dívida e exigirá mais empréstimos. Portanto, isto é uma questão quase de bom senso, de fazer perceber às pessoas do sul do norte da Europa de que é no seu próprio interesse que devem rescalmar a dívida dos países do sul e que lhes devem dar mais tempo para pagar. Eu não ignoro essa questão da solidariedade europeia, mas preocupa-me que creio que o comum dos cidadãos não tem acesso à informação toda, como vimos aqui. Não é? Portanto, esta ideia adquirida da dívida, achas que de alguma forma, e também isto releva a questão do papel dos médias, da comunicação social, nomeadamente também das redes sociais, onde estamos a falar, de que se as pessoas tivessem conhecimento, o Além que citou ali o Ford, se as pessoas tivessem como é que funcionava o sistema bancário, se as pessoas tivessem mais informação, se percebessem que pudessem disponibilizar de mais investimento para investir no país. Eu quero dizer, é que fala-se demasiado na dívida e não daquilo que nos devia mobilizar. Portanto, a criação de empregos, de apostar no nosso turismo, aquelas mais-valias que temos e que, de facto... Eu acho que, neste momento, existe uma consciência crescente, e vejo isso, sobretudo nos supermercados, uma consciência crescente por parte das pessoas em comprar português.
E ao contrário em português estão, obviamente, a dar uma oportunidade a que a produção nacional se desenvolva, se consolide e que venha a crescer. Deixa-me só dizer isto, tu escreveste uma vez um texto belíssimo que era o Portugal que vale a pena. Exatamente. E tu tens valorizado nos teus artigos algumas dos sectores que estão digamos, a alcançar êxitos. Eu estou a dizer, é por esse caminho que devemos apostar. Exatamente. Por exemplo, a agricultura, como eu disse ali na conferência, foi desprezada durante décadas em Portugal, sobretudo desde 74. Era mal visto, quer dizer, ninguém saía de uma universidade para ir trabalhar e dizia que ia para agricultor, ninguém, não é? Investir na ferrugem, como disseste. Exatamente, ou investir na ferrugem, portanto, na área industrial, ou ir para a agricultura, também não. E o que é certo é que nos últimos anos tem assistido a um regresso à terra, e um regresso à terra de uma forma completamente diferente de como existia antes. Ou seja, são pessoas com formações académicas elevadas, são pessoas que aplicam conhecimentos de inovação, de marketing, etc., à produção agrícola e, sobretudo, nas agroindústrias, nós hoje em dia temos excelentes exemplos de coisas que estão a ser feitas, de empresas que ganham prémios internacionais de inovação, que estão a exportar praticamente toda a produção, e isso é uma grande mudança dos últimos anos. Esse é um dos papéis que se calhar compete aos média, tu próprio, nas tuas secções, de divulgar o que se está a fazer de bem. Claro. Há exemplos desde uma empresa que juntou mais de 100 produtores de ovos da região centro, que se chama Derovo, e que faz tudo com o ovo, aproveita a casca, a gema e a clara, e faz coisas de todo o tipo do ovo, bebidas isotónicas, produtos para pastelaria, etc., que tem tido uma grande expansão. Há uma empresa que se chama NutriGreen, que inventou uma barra de cereais fresca, ganhou um prémio em Abu Dhabi, e depois uma sopa de frutas frescas, ganhou outro prémio internacional na Rússia. Há uma empresa que se chama VitaCresce, que aposta em saladas com folhas pequenas, folhas jovens. São tudo exemplos que, neste momento, nós na agricultura temos capacidade para inovar, temos capacidade para exportar e para criar valor. Estando no meio militar, maioritariamente os nossos comensais, ouvindo aqui falar em revolta, sentes-te incomodado ou achas que de facto a nova revolta que se fala, relembro António Nova, sair do silêncio para que saia o silêncio que está dentro de nós, Pacheco Pereira a apelar-nos que isto só lá vai com a decência, é uma questão de moral, todos os dias é preciso lutar. Achas que, de facto, essa revolta de que se fala, este contributo que aqui também vieste dar, pode ser um dos caminhos? Não já armas, mas a arma da palavra, do esclarecimento? Eu acho que é o único caminho que, neste momento, podemos ter. Não parece que hoje em dia seja passível de pensar que será através das armas ou de uma revolta armada que a gente resolverá a situação do país. O Pacheco Pereira classificou-nos como um antro de conspiradores. Sentiste-te um bocadinho hoje conspirador? Não, mas senti que existe uma unidade de pensamento, digamos assim, grande proximidade de pensamento relativamente a alguns valores, o que é perfeitamente natural. Agora, eu penso que o que é importante é aumentar a participação cívica dos portugueses. E é bom que a gente não ignore que, apesar de tudo, a participação cívica dos portugueses, mesmo neste quadro de dificuldades, não tem sido assim tão grande como seria de esperar face às dificuldades que as pessoas estão a passar. Nós temos visto as últimas manifestações que têm sido convocadas. Estou a falar aquelas não partidárias ou não através de centrais sindicais, tirando as duas primeiras que mobilizaram muita gente, desde aí não tem sido possível mobilizar muita gente. Estamos resignados? Eu não sei se estamos resignados, não sei se é uma falta de perspectiva, ou seja, a pessoa diz, ok, eu vou participar, mas isto não vai mudar nada, não faço ideia exatamente o que é, mas confesso que sinto que não há realmente um grande apelo cívico a participar em ações que possam realmente levar os governantes a mudar de posição. Para terminar, numa outra área, a força da palavra, a força da poesia, continuas a dizer poesia, a meter a poesia na política, na economia, na tua página de economia, fala-nos, brevemente temos um lançamento aí anunciado, aproveita este tempo de antena, é o nosso contributo. Sim, vou lançar o meu terceiro livro de poesia, que é Meias com o António Costa e Silva, como foram os outros dois, se vai chamar Fotografias Lentas do Diabo na Cama. Uau!
e que será num dia talvez não muito simpático, é o 25 de novembro na FNAC do Chiado às 18 horas, portanto quem quiser aparecer está convidado, e é o acumular de coisas que foram escritas nos 2 últimos anos por nós os dois, ele por um lado, eu por outro, porque obviamente não fazemos o trabalho juntos, publicamos conjuntamente e portanto é isso que vamos fazer. Fizemos, portanto, aqui um bom expresso do meio-dia. Um bom trabalho para ti e muito obrigado pela tua colaboração. Eu é que agradeço.